Boa noite, família do Barquinho. Boa noite, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Que saudade da nossa família que eu tava. Boa noite, Lili. Boa noite, Nicolas. Boa noite, Cíntia. Ricardinho, um abraço, irmão. Boa noite, Paula. Boa noite, queridos. Renata, sejam todos muito bem-vindos. Que bom ter você aqui com a gente, ter você de volta. Boa noite, Dete, Cori, Aline, a Ana Beatriz. Boa noite, Irka, Mari. Que coisa boa. Feliz 2025 para todos nós. Meus queridos, que saudade. Que saudade da nossa família do Barquinho. Que saudade de vocês. Coração tá em festa. Coração estava ansioso, contando os segundos aí para poder chegar às 21 horas. E a gente está aqui reunido outra vez, né? Obrigado pela presença de cada um. Aqueles que estão chegando aqui hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meus irmãos, espero que vocês tenham passado um bom período de recesso, né? Feliz ano novo para todos nós. Que seja um ano de fato, né? Cheio de novas construções, cheio de novos projetos, né? E a gente está aqui hoje, juntos, pelo 5º ano consecutivo. Pois é, o Barquinho já vai fazer 5 anos em março, né? E nós estamos aqui nessa caminhada. Uns embarcaram desde o início, outros a gente pegou pelo caminho, outros chegaram mais recentemente, né? Mas que bom que é poder contar mais um ano com a sua presença, com a sua amorosidade, com a sua companhia. Que a gente possa, meus irmãos, nesse ano crescer bastante, aprender bastante, né? Boa noite, Juliana. Boa noite. Um beijo para todo mundo aí, querida. Graciele. Boa noite, Flávia. Silvino. Boa noite, Nádia. Ângela. Alessia. Chuva em Brasília, Alessia. Final de semana acho que tem a inauguração da nova Casa da Caridade, né? Que Jesus abençoe todos vocês que estarão aí, né? Infelizmente a gente estará a trabalho, não poderei estar com vocês, mas numa próxima. Dri, um abraço, querida. Ih, o Telzinho já tá dormindo, Maritza. Hoje ele foi dormir cedo. Gabriel, boa noite. Marluce, Adriane, Fátima, Carla, que coisa boa. Fernanda, meus queridos. Beijo para Letícia, que tá aí com a Fernanda, Janete, Denise. Boa noite, Eca. Um beijinho para Maria também, Cristina, Carol, Márcia Craveiro, Deusa. Que bom, meus irmãos. Andréia. Obrigado, viu, queridos? Obrigado pela companhia de vocês. Bom, acho que já deu um tempinho, né? Eu imagino que o Barquinho vai engrenando aos pouquinhos aí, né? Hoje é o primeiro encontro do ano. Então o pessoal vai acostumando novamente com os nossos encontros, né? Um beijinho para Melinda, que com certeza está aí, né? Mas esse ano, esse primeiro semestre, a gente vai ter uma navegação muito especial. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre o livro que vai guiar os nossos mares, né? Neste primeiro semestre, nós vamos fazer uma prece inicial, né? E vamos lá, meus queridos. Ah, cadê a flor? Boa, Caiane. A flor tá aqui, ó, colhida com muito carinho para vocês. Olha aqui, que coisa mais linda. Acho que é a primeira vez que eu trago um buquezinho. Essa é da nossa roseirinha nova. Gente, tem um perfume essa florzinha que vocês não imaginam. Tá exalando aqui na sala, né? E quem sabe, eu rogo a Maria Santíssima, né? A nossa mãe querida, que possa perfumar também aí o seu coração, o ambiente onde você está, né? Quem sabe você possa também sentir esse cheirinho, né? Chegando aí, a gente sabe que a espiritualidade é capaz de levá-lo sem maiores dificuldades, né? Então, nesse instante, meus irmãos, eu só quero agradecer mais uma vez, viu? Pela tua presença, pela tua companhia. Meu coração está muito feliz, muito emocionado de estar todo mundo aqui já reunido, tanto de gente, mais de 300 passageiros, já está todo mundo aqui junto e pronto para essa navegação desse ano que vai ser lindíssima, vai ser incrível. Tenho certeza que nós vamos crescer muito juntos.
e deixar de sofrer, ou pelo menos sofrer bem menos, pelas vicissitudes que nos encontremos pelo caminho, tá bom? Então vamos lá? Tá legal o som aí pra vocês? Qualquer coisa vocês falam, tá bom? Tá muito alto o sonzinho de fundo, a musiquinha de fundo, ou tá gostoso, tá tranquilo? Vocês falam pra mim, por gentileza, tá bom? Então vamos lá, meus queridos. Vamos iniciar a nossa navegação. Você já pegou seu copinho de água? Corre lá e pega, pra gente pedir nesse instante, né? Que ela seja fluidificada, que ela possa ser depositada ali nela um remedinho, de acordo com o que o nosso médico Jesus diagnosticar que você precise nesse instante, né? E vamos lá, meus queridos. Obrigado a todo mundo que está chegando. Carmen, um beijo. Suzana, obrigado Carlene, obrigado Beth, beijinho. Leteia, queridas de trabalho, Alê, Silvia. Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Então nesse instante, queridos irmãos de barquinho, o nosso coração se emociona, o nosso pensamento floresce, dando espaço para surgir novas ideias. Eu sei que nem todos passaram um final de ano fácil. Uns tiveram a visita da saudade, outros da despedida, outros tiveram que enfrentar uma mágoa, uma angústia. Mas o segredo da vida é o recomeço constante. Não adianta a gente ficar numa posição de vítima da vida, meus irmãos. É preciso aprender a navegar, apesar do mar que me visita. E juntos, a gente pode até não ir mais rápido, mas a gente vai mais longe. Então, segura na mão de Jesus, segura na minha mão. Sinta como se nesse instante, meus irmãos, de olhos fechados, a gente estivesse num círculo de mãos dadas, um círculo gigantesco, com mais de 300 corações conectados. E nesse círculo vai passando uma corrente entre nós, advindo do coração do Cristo. Mentaliza que no meio desse círculo, Jesus materializa. E do coração dele sai um feixe de luz. E esse feixe de luz se conecta ao meu pensamento. E uma luz, uma energia linda, vai dissipando do meu ser toda a angústia, todo o medo, a depressão, a tristeza, a mágoa. Eu permito que se vá, eu permito que saia. Nesse instante, eu visualizo a presença de Maria ao centro desse círculo, e do seu coração de mãe sai uma luz lilás que invade o meu coração e dissipa o medo, dissipa a raiva, dissipa a cólera. Jesus, Maria, nesse instante, nos dão um banho de paz, um banho de luz, e nos convidam para o seu evangelho, nesse instante de refazimento da nossa casa espiritual e da nossa casa de tijolos e de telhado. Obrigado, mestre amigo. Esteja conosco a partir de agora. Mãe Maria, visita cada lar, depositando uma rosa tua em cada coração. Ao anoitecer, em Cafarnaum, na casa de Pedro, tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me
entre João, Pedro e Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite e o perfume do ar. Dissesse pra mim: já é hora de você voltar, a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Que assim seja, meus irmãos. Nossa, que alegria no coração. Esse banho de luz que a gente vive, que a gente recebe. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado por essa energia linda que visita a nossa casa, que visita o meu coração, que visita o seu. Que essas flores perfumadas de Maria possam, nesse instante, perfumar a tua alma, tá? Independente do momento que você esteja atravessando, nesse instante eu rogo a Jesus, rogo a nossa Mãe Maria Santíssima, que visitem o teu lar, dissipe essa energia de angústia, de medo, de tristeza, de vitimismo, e a partir de agora a gente possa se fazer um terreno fértil para a semente que vai ser plantada, com muito amor, com muito carinho. Irmãos, queridos, vou pedir licença, agradecendo mais uma vez pela presença de todo mundo aqui, para a gente poder desativar os comentários, apenas para a gente poder concentrar um pouquinho mais. Antes um pouquinho do término a gente volta a ligar para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Então peço licença nesse instante a cada um de vocês. Obrigado mais uma vez para todo mundo que está aqui. Quem está chegando pela primeira vez, esse barquinho, essa alegoria que a gente usa, né, o nome do barquinho, é justamente para dizer que se você se encontrava num momento da vida em que você sentisse se afogando ali sozinho, entre turbulências, sem saber para onde ir, nesse instante você é resgatado. Nesse instante você é olhado, você é cuidado, você passa a pertencer a uma família e que a nossa religião aqui é o amor, tá? Então sejam muito bem-vindos ao nosso barquinho, sinta-se em casa. E eu espero do fundo do coração que na companhia de Jesus, da espiritualidade amiga, a gente possa deixar no final dessa live, no final dessa noite, um ambiente muito melhor no teu lar e no teu íntimo, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. A partir de hoje, com muito entusiasmo, a gente começa um livro novo, um novo norte. E sinceramente, esse livro que a gente vai estudar a partir de hoje, chamado Jesus no Lar, pelo espírito de Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier, eu particularmente não conhecia esse livro. Tive a oportunidade de fazer uma live com a Laricinha, não sei se ela está por aí, sobre esse livro, mas eu não tinha me aprofundado nele. Eu não sabia o quanto magnífico era esse livro. E o quanto, assim, nós vamos ter o privilégio de estudar
um livro que nada mais, nada menos traz nos seus 50 capítulos, acho que são 50 capítulos, ele simplesmente traz, meus irmãos, a reunião do culto no lar que Jesus fazia com os discípulos. É isso mesmo que você ouviu. Esse livro aqui é o culto no lar de Jesus. Não é incrível isso? Jesus, quando o Chico escreveu esse livro, pelo espírito de Neio Lúcio, né, ele traduz as reuniões que Jesus fazia na casa de Simão Pedro. Então, olha que privilégio que a gente vai ter de estudar junto esse livro, e por isso que chama Jesus no lar. É Jesus no nosso lar, sim, mas é Jesus também no lar de Simão Pedro, onde ele se reunia para fazer o culto no lar. Às vezes na sua casa você também deve fazer o culto no lar. Se não faz, recomendo que faça, independente da nossa religião. Dentro do Espiritismo, a gente faz o culto do Evangelho no lar. Eu imagino que nas outras religiões também deve se fazer, né? E aqui a gente vai ter o Jesus estudando as Escrituras, né? As Escrituras. E é um livro riquíssimo, meus irmãos. É um livro, assim, de muito aprendizado. É óbvio, né, que assim, eu não quero perder, trazendo este livro, aquela questão de trazer as lições para o nosso cotidiano, também para a nossa vida, para o que a gente vive. Esse é um cuidado que eu sempre vou ter, para que não fique só aquela letra de lei, né, religiosa. Não, precisa de ouvir a lição e falar assim: nossa, isso aqui eu aplico nesse momento da minha vida. Nossa, isso aqui tem tudo a ver com esse momento que a gente atravessa. Esse é um cuidado que eu vou sempre ter para tornar a nossa live sempre mais didática, mais gostosa de ser ouvida, de ser vivida e acessível a todo mundo, para que todo mundo entenda. Sei que tem muitas crianças que acompanham também, adolescentes, pessoas mais de idade, né? Então, deem o feedback de vocês depois. Se tiver alguma coisa que não esteja legal, fiquem à vontade, viu? Eu sou um simples servidor de Jesus, tenho muito que aprender ainda em todos os sentidos, mas juntos a gente vai lá, a gente chega lá, tá bom? Então, começamos hoje o livro Jesus no Lar, capítulo 1. Eu vou ler o capítulo completo para a gente não perder o raciocínio. Se você não tem esse livro, compre o livrinho. Agora, se você não está em condições financeiras de comprar, eu deixei nos meus stories um link, que é só você clicar lá e você tem acesso ao livro virtual, tá bom? Pode consultar por lá também. É muito importante que antes da live a gente leia a lição, tá bom? Mesmo que a gente não entenda, mas pelo menos para a gente chegar aqui já um pouquinho mais ciente do que vai ser falado, tá ok? Então, começando, né? A lição de número 1, ela se chama O Culto Cristão no Lar. Ele fala o culto espírita? Não. Ele fala o culto católico? Não. Ele fala o culto protestante? Não. Ele fala o culto cristão. O culto cristão, porque Jesus não deixou nenhuma religião. Os homens acabaram cada um encontrando o seu caminho, mas aqui nós vamos falar do culto cristão, que remete a Jesus, né? Então, dizendo mais uma vez para vocês, esse livro ele é feito de lições que foram estudadas e ensinadas por Jesus há 2000 anos atrás, junto dos discípulos, da família de Simão Pedro, enfim. Trata-se do culto do lar de Jesus, né? Onde ele se preparava junto dos discípulos. Por que a gente faz o culto do Evangelho no lar? Não é para a gente se preparar para o mundo lá fora? Então, nesse momento do culto de Jesus no lar, era Jesus se preparando junto com os discípulos para o que eles iriam enfrentar lá fora. Então, é um tesouro, certo? Então, vamos à leitura. Prestem bastante atenção, tá bom? Não é uma leitura difícil. Tá bom? Neio Lúcio não tem um linguajar muito difícil, mas depois as palavras mais difíceis eu venho traduzindo, venho falando, tá bom? Então, bora lá. O culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos. E como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador
quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca, os peixes ruins. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, disse o pescador intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu e disse: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem trabalhar a madeira para os seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia entre as nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela, recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro por meio do solo, envia-nos a luz pelo céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não tivesse palavras adequadas para se explicar, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Nossa, a gente chega até a emocionar. Porque a gente tem o relato, né, meus irmãos, de como que se deu o primeiro culto cristão no lar. Quantos milhões, quantos bilhões de cultos são realizados no nosso mundo? Quantos milhões foram realizados hoje? E a gente está tendo aqui a oportunidade de ver como é que se deu o primeiro culto evangélico. Jesus estava lá com os apóstolos e de repente ele começou a alertar sobre o porquê seria tão importante a gente instituir esse culto no lar, né? Então, bora lá. Vamos esmiuçar a lição com muito carinho, com muita amorosidade. Então, diz assim: o culto cristão no lar povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos. Então, a noite começou a cair, né? Começou a aparecer ali as primeiras estrelas. E então Jesus pegou as sagradas escrituras. Eduardo, mas peraí, tô com uma dúvida antes de qualquer coisa.
eu sou espírita e para fazer o culto eu uso o evangelho, mas a gente não tinha evangelho na época. Eu uso a Bíblia, mas a gente não tinha a Bíblia, só o Antigo Testamento, porque depois veio falando sobre Jesus. Então, o que Jesus estudava? Quando fala que Jesus pegou as Escrituras, Sagradas Escrituras, o que é isso? O que é essas Sagradas Escrituras, né? Acho que é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Jesus tinha acesso às Sagradas Escrituras, ele estudava através dela, né? Por exemplo, Moisés, né, o Pentateuco, ele estudava Isaías, né? Então, aqueles primórdios ali das lições divinas, né? Muitos desses, né? Eu lembro sempre do Chico respondendo Pinga Fogo, não seria também Moisés um médium de Deus, né? Foi lindo, eu nunca esqueço disso. Então, desde o comecinho ali, Deus não nos deixou ao léu. Não nos deixou ao léu. Ele sempre enviou alguém para poder dar um norte, antes mesmo de Jesus. Claro que Jesus foi um divisor de águas, né? Mas Jesus também estudava as Escrituras junto com os discípulos, né? E aí, o que aconteceu? Olha só, uma coisa que acontece muito na nossa casa. Então, ele tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação, que se fizer improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Então, imagina só, estava todo mundo ali na casa do Simão Pedro. E aí, de repente, estava a sogra com a esposa, os discípulos e muita gente junto. É natural que às vezes comece uma conversa menos edificante. Né? O que é uma conversa menos edificante, né? Neil Lúcio foi extremamente polido aqui. Gente, começou a falar mal das pessoas, começou a falar besteira, né? Como se diz aqui, falar borracha, né? Contar piada que não era legal, de repente trazer um assunto à tona de um teor menos elevado. E Jesus percebeu. Jesus percebeu que a vibração ali daquele ar começou a cair. E aí, nesse momento, ele tomou as Escrituras para imprimir, para colocar um novo rumo à conversação. Aqui, meus irmãos, a gente precisa parar para pensar, né? Porque assim, eu já falei para vocês e nunca esqueçam disso. Uma respiração de Jesus tem uma profunda lição. Então, Jesus esperou o momento certo para poder trazer a mensagem, para poder abrir as Escrituras. E o momento certo foi quando todo mundo estava em alfa, clamando, cantarolando, tocando lira. Não. O momento certo foi quando ele percebeu que as vibrações daquele lugar começaram a cair. Agora a gente traz para a nossa vida. Primeiro o ensinamento. Momento do culto do Evangelho no lar, quando eu menos quero fazer. Quando eu estou com mais raiva de abrir o Evangelho e ler. Quando eu estou com mais raiva de abrir uma lição na Bíblia e ler. É aquele momento que eu mais preciso fazer. É quando tem uma conversa que não está prestando. É quando está se falando muito mal das pessoas. É quando o ambiente está pesado no meu lar. É nesse momento que eu preciso respirar fundo e, mesmo que for um movimento inicial no automático, orar. Elevar o pensamento. Por quê, Eduardo? Calma. Calma que nós vamos entender até o final da lição. Então, nesse instante, Jesus pega as Escrituras para elevar o pensamento a Deus e busca a frequência divina. Frequência divina. Reconectando todo mundo que estava ali ao elevado. A uma elevação maior, né? Por quê? Porque a gente sabe que o pensamento cria a vida que buscamos. E às vezes a gente acaba tendo um pensamento conturbado e a nossa busca se torna extremamente materialista demais, ou não elevada demais, ou animalesca demais, instintiva demais. E é nesse momento que a gente tem que mudar a frequência. Aí a gente fala assim, a gente conecta com Deus, não sei se já aconteceu com vocês. Esse final de ano foi incrível, né? E a gente começa a trazer para a nossa vida
né? E refletir sobre isso. Mas só vou falar mais uma coisa antes disso. Buscar essa frequência divina, sair da frequência baixa, onde eu estava envolvido ali em pensamentos caluniosos, pensamentos difamatórios, pensamentos de baixo teor, e eu vou subir. Opa, aqui tá a cura. Que cura? A cura desse mal-estar íntimo que nos habita quando a gente acaba vibrando nessa frequência por muito tempo. E aí eu quero trazer uma situação, né? Então, quando a gente se reconecta a Jesus, a Deus, quando a gente ora, a gente reaproxima o nosso anjo da guarda, a gente obtém um novo fôlego espiritual. E aí, a questão que eu quero trazer é do descanso no final do ano. Eduardo Gibelli, no final do ano, sem barquinho, sem trabalho no Menino Barçanufo, sem trabalho no Primavera, sem trabalho no GMR. E aí? Como é que a gente lida quando a gente se afasta do trabalho no bem? Como é que foi para você, Eduardo? Bom, para mim, até o momento ali do Natal, do começo do ano, até os dias do Natal ali foi um período assim difícil. Porque eu sempre falo assim que é um período em que eu me deparo com a versão minha que eu não gosto muito, né? Que é uma versão mais invigilante. A gente percebe que a gente esquece que a gente é espírita, que a gente é cristão, melhor dizendo. E a gente cai em maledicência, a gente cai num assunto menos elevado, né? E aí o que aconteceu, né? Eu percebi que eu tive algumas conversas e algumas falas, né? E eu não estou dizendo isso para me autoflagelar, mas é uma análise que eu acho que eu faço e que todo mundo também deve fazer, com muita humildade, né? Entendendo assim que quando eu me afasto do amor do Cristo, volta à tona o homem velho. Aquele que eu não quero mais. Aquela pessoa sem paciência, que tem ímpetos de raiva no trânsito, que tem piadas que não são agradáveis de serem ouvidas, compartilhadas, que tem falas menos edificantes, né? Mas, por outro lado, nos outros anos isso durava bastante tempo. Durava até o começo do barquinho novamente. Mas esse ano eu fiquei muito feliz porque antes da virada do ano eu tomei consciência do que estava acontecendo. Eu tomei consciência de que eu devia tirar férias, mas não de Jesus. Tirar férias do barquinho, sim, é necessário a gente descansar dos trabalhos, sim, mas não da sintonia do Cristo. E aí eu voltei a me reconectar. E no começo do ano já foi totalmente diferente. A virada do ano a gente se viu bem mais vigilante. A gente pensou muito antes de falar, antes de agir, conseguiu se reconectar. E foi o período de maior refazimento para mim. Porque eu entrei na frequência de Jesus. Não entrei através da leitura, porque minha cabeça realmente estava precisando muito descansar. Muito, né? Tanto é que eu nem gravei mensagem de Natal. Peço perdão aos irmãos que ficaram esperando mensagem de final de ano. Mas esse ano na faculdade foi extremamente cansativo. O quarto ano é muito puxado, né? Eu precisava descansar. Eu precisava recompor minhas energias. Eu também sou um ser humano pequenininho, não sou que nem o Chico, né? E aí foi o momento em que eu precisei descansar. Mas aí depois eu percebi que eu precisava descansar em Cristo. Me espiritualizar de outra forma. E a forma como eu encontrei foi através da natureza, né? Então eu pude ali, no final de tarde, olhar para o céu, agradecer. Eu pude observar a beleza dos animais, o cantar de um passarinho, que é uma coisa que a minha alma tem muita sensibilidade para isso. E agradecer. A gratidão é uma coisa muito importante, por mais clichê que tenha virado, né? Gratidão, a gente fala isso de uma forma tão banalizada, mas ela é tão necessária, meus irmãos. A pena que virou um clichê. Mas se a gente soubesse o quanto isso movimenta de energia,
de transformação dentro de nós, né? E aí eu voltei à minha versão que eu estava buscando, descansado, apacentado, né? Um novo fôlego. Descanse em Jesus. Então, o que Jesus percebe nesse instante? Voltando aqui para a nossa lição. Ele tem uma frase que é linda, que fala assim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando ele percebeu que aquilo que começou a ser falado não era edificante, ele percebeu que o coração daqueles que o cercavam estavam cheios de sentimentos adoecidos. Estavam sendo revisitados pelo homem velho, né? E hoje eu vi uma frase que eu falei, não, essa eu preciso levar para meus irmãos de barquinho, né? Não conhecia. É de um sábio, de um velho sábio, não se sabe a origem dela, que diz assim: quando falares, cuida para que as tuas palavras sejam melhores que o teu silêncio. Olha só. E eu peguei essa frase e hoje ela me serviu de filtro várias vezes. A hora que eu ia falar, eu pensava assim, a minha palavra, o que eu vou falar, é melhor do que o meu silêncio? Não. Então fica quieto. Fica quieto, Eduardo. Só abre a boca se for para falar algo produtivo. Se não for, silencia. Silencia primeiro a palavra, depois a gente aprende a silenciar o pensamento maledicente, depois a gente aprende a olhar para um novo prisma e a vibrar por aquele que ofende, né? Um dia eu espero chegar nesse nível, né? E que vocês cheguem juntos comigo, ou me ensinem, né? Para a gente chegar juntos. Então, voltando aqui. Então, Jesus percebeu um novo rumo ali na conversa, pegou as escrituras e perguntou para o Simão Pedro. Meus irmãos, eu quero muito que vocês consigam visualizar o personagem. Então, para isso, eu vou recomendar outra vez a série The Chosen. Certo? The Chosen. Simão Pedro, gente, é incrível. Eu acho Simão o personagem assim, mais fidedigno a tudo que a gente vê dele. Ele é explosivo, ele é cabeça dura, ele é enérgico, ele é Simão, né? E aí Jesus vira para ele e fala assim: Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Então aqui Jesus já começou a ensinar. Que, como eu disse para vocês, ele não respira sem ser um ensinamento. Simão não entendeu muito aquela pergunta, mas respondeu: mestre, quando o pescador vai para o mercado, ele escolhe os melhores peixes. Ninguém compra peixe pequeno, peixe feio. Ótimo. Jesus fez outra pergunta. E o oleiro? Né? O que é oleiro? Oleiro é aquele profissional, hoje não tem quase, né? Que modela aqueles vasos de barro. Quem aqui já assistiu Ghost? Tem uma cena clássica, né? Que a mulher e o homem estão modelando ali, né? O jarro de barro. É aquilo lá é o oleiro. E o oleiro, o que ele faz para atender a tarefa que se propõe? Ele responde: certamente, Senhor, ele modela o barro, imprimindo a forma que deseja. Ótimo. E perguntou por último: e como é que faz, Simão, o carpinteiro, para alcançar o trabalho que pretende? Bom, o carpinteiro lavra a madeira, usa a enxada, usa o enxó e o serrote, o martelo e o formão. São todos instrumentos que o carpinteiro usa, quem mexe com carpintaria sabe, que é para poder fazer um banco, para poder fazer uma obra de arte, para poder fazer uma mesa, né? Uma cadeira. Sem eles não aperfeiçoará a peça bruta. Então agora a gente vai refletir sobre essas perguntas de Jesus. Quando ele fala para Simão, né? O que o pescador faz quando ele dirige para o mercado? Na verdade, o mercado aqui tem uma simbologia. O mercado naquela época era feira. Já foi na feira? Então quando o pescador vai na feira, que tem aquele monte de gente, que ele vai oferecer o seu peixe, o que ele faz? Ele seleciona os melhores peixes. Então, o que ele quer dizer aqui? O mercado representa o povo. Antes de levar para o povo, ele escolhe o melhor no teu lar. Ele escolhe o melhor do teu lar. Aqui,
no fundo, cá para nós, Jesus não estava falando de pescador. Ele está falando de nós. Antes de você sair para a multidão, o que você faz? Eu seleciono a minha melhor versão. E onde que começa a sua melhor versão? Lá quando eu escolho as minhas qualidades, o meu comportamento dentro do meu lar. Tá bom. Guarda isso aí, Simão. Guarda isso aí que você está dizendo, tá? E o carpinteiro? O que ele faz antes de levar ali a sua mesa pronta? Jesus, ele lavra a madeira, ele usa o enxó, o serrote, o martelo. Pois é, Simão. Pois é, aqui na verdade, eu não estou falando do carpinteiro. Eu estou falando de você. Essa madeira é você, é o seu ser que precisa ser lapidado, porque esconde uma beleza dentro de você. Então, quando ele fala, por exemplo, lavra a madeira, pode ser encarado, por exemplo, quando eu vou levar algo de mim para público, eu lavro a madeira, eu cesso a ofensa. O que mais? Eu uso o serrote, eu modifico o meu pensamento. Eu bato o martelo, eu mudo minha conduta. Eu uso o formão para dar ali o acabamento final. E depois disso, a peça está pronta. O homem de bem está pronto. É isso. Jesus está falando sobre isso. Sobre o processo de lapidação que a gente tem que ter, que começa em casa. Jesus se cala por alguns instantes. E o silêncio de Jesus... meus irmãos, quando Jesus se cala, é para dar tempo de refletir. Então vamos supor que a gente estava aqui ouvindo Jesus e Jesus de repente se calou. E aí você está aí do outro lado da tela, falando assim, o Eduardo falou dos peixes, falou do oleiro, falou do serrote, o que será que tem a ver isso? E deu esse tempo. E aí ele fala assim, assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Tudo começa no íntimo do lar. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Já pensaram nisso? Já pensou que você trabalha com exportação? Olha que chique. O dia que você estiver num lugar assim, e as pessoas falam assim, você trabalha com o quê? Eu trabalho com exportação. O que você exporta? Eu exporto comportamento. Eu exporto palavras. Eu exporto boas condutas. Para onde? Para fora do meu lar. O que eu crio ali dentro, eu exporto. Olha só, que coisa incrível. Exportar, levar para fora, né? Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Nossa, gente, aqui eu já podia até fechar a live e dormir. Porque olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, Simão, e todo mundo que está aqui ouvindo, presta atenção. Se o pescador mais simples seleciona ali o melhor no seio do seu lar antes de levar para público, se o oleiro trabalha ali com todo carinho, molda, se o carpinteiro capricha ali no íntimo do lar para depois trazer a público, por que a gente não faz o mesmo? Vocês não percebem que tudo começa dentro do nosso lar? Que a paz do mundo, olha como é que Jesus era um visionário, que a paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. Isso tem uma lição muito profunda, meus irmãos. Porque às vezes a gente critica a guerra que está acontecendo lá no Oriente. Já faz 2 anos que está tendo uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia e já faz 10 anos que eu não olho na cara do meu cunhado. Já faz 5 anos que eu não falo com meu irmão.
Faz 20 anos que eu nunca mais mandei uma mensagem pro meu pai. Pois é. De que guerra estamos falando? Será que de fato está tão longe assim? Pois é. Eu acho muito interessante uma palavra que os protestantes usam. Tem uma amiga, a Emily, ela fala sobre célula, né? Acho interessante, célula de jovens, né? Aí eu pensando nisso, célula, o que é a célula? A célula é a menor parte ali do corpo, né? Somos formados por milhões, bilhões de células, né? E no fundo, a nossa casa é uma célula de um corpo enorme chamado Terra. Terra. Você já parou para pensar que sua casa é uma célula? Ah, Eduardo, então se a minha casa é uma célula e tem bilhões de células, minha casa não tem importância nenhuma. Ah, é? Fala isso para uma célula cancerígena. O que acontece com as células cancerígenas? Elas se espalham, elas ali, desculpa se eu estiver falando bobagem, mas meio que contaminam umas às outras. Não é? Será que a minha casa é uma dessas? Será que a minha casa é uma célula cancerígena? Onde além de às vezes desrespeitar os vizinhos, põe um som alto, grito, falo, emito sentimentos, pensamentos de raiva, de inveja, de ódio. A minha casa colabora ou prejudica o bem-estar espiritual do meu bairro? Sem a minha casa, o bairro estaria melhor ou pior? Olha só que reflexão. Mas a culpa não é minha, é do meu pai, é da minha mãe, é do meu irmão que bebe, é da minha... Não. Todo mundo está no lugar que está, sem erro. Fomos colocados no lugar exato que deveríamos estar, meus irmãos. Então não é questão de procurar culpado. É questão de arregaçar as mangas e fazer o nosso possível para transformar aquela célula numa célula mais saudável. E aí, de repente, aquela célula que era cancerígena, ela se transforma numa célula saudável, que se divide em outras células, também saudáveis, que são feitas através dos filhos. Vocês lembram que a gente estudou um negócio em biologia que chamava mitose, que era quando uma célula mãe dava origem a duas células filhas idênticas, acho que era o DNA idêntico, alguma coisa assim. Pois é, assim somos nós, assim é a nossa célula, o nosso lar. A gente divide e muitas das vezes, na grande maioria, a gente reproduz células idênticas à forma como a gente era no nosso lar. Então, se o seu filho vê, se a sua filha, por exemplo, vê o seu marido te tratando muito mal, sendo indiferente, sendo grosseiro, sendo ríspido, ela vai levar esse comportamento para a vida dela. Se ela não for grosseira ou ríspida, ela vai permitir que o outro seja com ela. E quando ela for adulta, ela vai falar assim, meu pai sempre foi assim com a minha mãe, então era normal. Pois é. Mas se de repente você tiver dentro do seu lar um exemplo de amor, de acolhimento, onde uma mãe que está adoecida, o marido vai lá e ajuda, faz as partes da necessidade dos lares, ela vai levar esse comportamento também para a vida dela. Se nunca se permitiu ali dentro um gritar com o outro, a primeira vez que alguém gritar com ela, quando ela se relacionar na vida adulta, ela vai dizer não, porque eu sou uma célula saudável. Eu vim de uma célula saudável. Na minha casa não tinha grito, então você também não vai gritar comigo. Quantos feminicídios seriam evitados? É engraçado que às vezes a gente vê os pais chorando, né? Porque minha filha foi isso, mas esquece que muitas vezes se permitiu um grito e uma agressão porque se cresceu num ambiente assim. Não estou dizendo isso para se sentir culpado, mas para a gente refletir. Reflete. Os nossos filhos são o legado que a gente deixa para o mundo.
Às vezes a gente fala assim, eu me preocupo muito com o mundo que a gente está deixando para os nossos filhos. Eu não me preocupo. Eu me preocupo com os filhos que eu estou deixando para o nosso mundo. Eu me preocupo com o Theo. Que tipo de espírito que ele vai ser? Ele vai somar? Eu vou ter a capacidade de despertar o melhor potencial que existe no espírito dele? Eu sei que ele não é o Chico. Não é. Tá bem longe, né? Desde pequenininho a gente observa. O Chico já era elevadíssimo. Não é Jesus. Mas dentro do que ele pode ser, eu vou poder ajudar a despertar isso? Que tipo de filho que eu quero deixar para o mundo? Porque aí começa a transformação. Entende, meus irmãos? Você que é pai, você que é mãe, entende? Entende o que eu estou dizendo? Entende o que Jesus está dizendo? A nossa responsabilidade? Porque senão, de repente, a gente, sei lá, se torna mero reprodutor. Não é? E não alguém que encara a missão divina de ser pai, de ser mãe. E quando Jesus nos perguntar o que fizeste do filho que vos confiei, eu vou poder dizer, olha Senhor, eu fiz o meu melhor. Fiz o meu melhor. Ah, mas ele pereceu pelo suicídio, ele pereceu pelas drogas, pereceu pela violência. É uma escolha do Espírito. Mas eu fiz o meu melhor. O que eu pude fazer, eu fiz. E é sobre isso, né? Continuando. Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Então estava todo mundo ali de boca aberta, com a lição que começou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Então olha o que Jesus fez. Eu até imagino assim, ó. Imagina comigo assim, ó. Jesus estava lá, sentado numa mesinha de madeira, simplesinha. E de repente ele fala assim, ô Pedro, presta atenção. Vocês tudo estão ouvindo. Aqui, nessa mesa, ela tem o simbolismo de ser realizado o alimento que você leva para o mundo. O tipo de conversa e de pensamento que você tem aqui, ó, nessa mesa, ao redor dela, é o que você oferece para o mundo. É aqui que é fabricado o teu ser. É aqui que é fabricado o teu filho. Tudo começa aqui. E Simão, eu imagino a cara dele naquele minuto, falando assim, meu Deus, mas eu achei que as coisas começavam, sei lá, no Sermão do Monte, 2.000 pessoas reunidas. Eu achei que fosse as escrituras, nas pregações, nos milagres, na multidão. E Jesus fala, não, Pedro, começa aqui, irmão. Aqui é o pão do Evangelho. Percebe? Percebe que se você não tem um lar edificado, se você não percebe que ali, ó, é a sementeira da felicidade e da conversação e no pensamento, nós vamos de novo, meus irmãos, de novo, oh meu Deus do céu, ser fariseus. Como assim fariseus, Eduardo? Pois é, dá até tristeza no coração. Pessoas que se escondem atrás da religião para se fazer de boazinhas. Acham que é assim, ó, o momento do Evangelho, todo mundo tem que ter conversa edificante, palavra boa, quando eu estou no centro, quando eu estou na igreja, sai de lá, ah não, aí não precisa. Por quê? Ah, porque eu vou lá para conversar com Deus, né? E nos outros momentos, você acha que Deus não se faz presente? Você acha que Jesus não se faz presente? Então a gente é um personagem. Quando a gente está orando, quando a gente está no momento de prece, uma vez por semana, eu vou vestir a carapuça do bonzinho. E o resto dos dias? Eu não vigio? Eu não olho? Eu não cuido? Eu não sou caridoso? Eu não penso em ajudar? Entende, meus irmãos? Assim eram os fariseus. Os fariseus da nova era
são aqueles que continuam como personagens fora do lar. Eu lembro, né, de uma vez, uma fala, né, que eu ouvi de uma historinha que dizia assim: uma criança frequentava a evangelização de uma casa espírita, né? Aí uma pessoa virou para ele e falou assim: se você pudesse escolher alguém para o seu pai ser, quem que você escolheria? E a criança falou assim: eu escolheria que ele fosse exatamente igual ele é aqui lá em casa, como ele é aqui no centro. Eu gostaria que ele fosse exatamente aquele que dá a palestra, que fosse desse jeito lá em casa, amoroso, afetuoso, bonzinho com todo mundo, porque lá em casa não é nada disso. Entende? E quantas vezes eu já pensei nisso para eu mesmo, que sou uma pessoa que está sempre tentando levar o evangelho, mas e nos meus atos? Com meu filho, com a minha esposa, com a minha família. Esses dias, né, tive uma reflexão. Eu falei assim, inclusive foi uma meta minha para 2025. Quando for na casa dos meus pais, não ficar no celular. Aí eu fiquei pensando assim, né, mas por quê? Né? Primeiro pelo desrespeito, né? Eu sei que a gente não desconecta, que a gente às vezes tem esse movimento, mas aí uma coisa muito mais séria me acometeu, né? Meus pais já têm 75 anos, né? Minha mãe daqui a um tempo também faz uns 70, daqui a uns anos. E assim, pensando na expectativa de vida, que são 80 anos, 85 anos, quantos almoços de domingo mais eu vou ter com eles? Não sei, se for uma vez por mês, eles tiverem, sei lá, mais 10 anos de vida pela frente, vão ser mais, sei lá, 10, 12, 10, 120 almoços. Agora, quer ver uma coisa engraçada? Se desses 120 almoços, metade do tempo eu ficar no celular, já reduz o tempo para 60 almoços. Percebe? Percebe o que a gente faz? Percebe? E aí depois, se a gente pudesse ter 10 minutos que eu gastei no Instagram, ou respondendo uma mensagem de WhatsApp, depois que o pai partiu, que a mãe partiu, eu falei assim, não, como eu queria, eu daria tudo para gastar aquelas 10 mensagens, aqueles 10 minutinhos que eu gastei vendo aquele vídeo idiota, simplesmente para poder olhar para meu pai e ver ele conversando, ou olhar minha mãe e ver ela falando. Eu não precisava nem falar nada, eu só queria poder ali ver. Entende? Então assim, tem muito pra gente aprender, sabe? Mas eu acho que começa no reconhecimento, né? É uma coisa que eu me comprometi muito esse ano, né? Quero abandonar essa prática e aproveitar cada minuto, cada segundo que eu tiver com a minha família, com as pessoas que eu amo. Ser mais presente, né? Se servir para você também, façamos um pacto, dedinho com dedinho. O Pai que nos dá o trigo para o celeiro por meio do solo, envia-nos a luz pelo céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Olha aqui. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. É isso. A maior fonte de luz do Evangelho vivo nasceu num celeiro, numa estrebaria. Por quê? Porque era a coisa mais simples que havia na época, a menor coisa, e se espalhou. Então, meus irmãos, a lição de hoje é uma lição para que, antes de qualquer coisa, que a gente saia por aí querendo fazer caridade, que a gente saia por aí querendo levar a palavra, como está seu lar? Como está a relação com as pessoas do seu lar? É aí que a gente tem que trabalhar primeiro, meus irmãos. É em casa que a gente amola a enxada. Entende? Então, o convite inicial da nossa live de começo de ano, que vai ser incrível esse semestre, eu tenho certeza. Nós vamos aprender muito junto. Olha com mais carinho para os teus.
quero dizer uma coisa. Às vezes, eu sei que tem algumas pessoas aqui que experimentaram, assim, situações difíceis com familiares, sabe? Situações difíceis de ofensa, de agressão, né? E às vezes um primeiro movimento é de afastamento. É um afastamento saudável, que precisa ter mesmo, para que não se transforme ali em algo pior. Uma agressão física, algo mais sério, né? Mas é assim, ó, quero dizer algo, deixar uma lição para todos nós. Quando eu me afastar de alguém que eu desentendi, ou que eu perdi a afinidade, ou que me magoou, que eu gaste o tempo, depois de cessar daquele primeiro impulso de raiva, tentando compreender o porquê da atitude da pessoa. Que eu me permita olhar por todos os prismas. Por que ela fez isso? Será que tem a ver comigo ou será que é da natureza da pessoa? Quais foram os tijolos que a forjaram? Deixa eu observar por todos os prismas. Gasta esse tempo tentando compreender que o homem é mais frágil do que perverso. E aí, depois de passar desse tempo de afastamento, a menos que for uma coisa patológica, um narcisismo, uma coisa, né? Mas a grande maioria não é. Se permita aproximar novamente. Sabe por quê? Porque é na convivência que a gente desconstrói. É na convivência que eu ressignifico. Então, assim, eu vou falar uma coisa aqui que eu ouvi de um psicólogo, não vou mencionar, né? Respeito demais os colegas de profissão, né? Ainda não sou psicólogo, então coitado de mim, eu sou um pequeno estudante ainda. Mas eu ouvi falando assim, uma psicóloga, né? Se você não se sente bem nas festas de família, é melhor ficar sozinho em casa, então fique. Cuidado com isso. Cuidado com isso, porque às vezes, assim, a menos que tenha acabado de acontecer uma briga, uma intriga, uma desavença, talvez a gente esteja sendo advogado do nosso ego, ou advogado do nosso homem velho, porque é muito mais fácil se manter distante sem ser habitado pelo perdão, pela reconciliação, do que a gente se aproximar e ter que lidar com os nossos desafetos, com pessoas que a gente não tem afinidade, e se permitir um novo olhar sobre ela. Mas vou te falar uma coisa de experiência, que a gente está aprendendo e está tentando pôr em prática. É tão gostoso quando a gente se ressignifica o olhar sobre alguém que a gente tinha sentido uma mágoa, sabe? É tão gostoso quando a gente vê que às vezes a pessoa continua a mesma, mas eu aprendi, eu cresci um pouquinho, então eu já posso ter um novo olhar sobre ela. Já posso me permitir olhar para aquela atitude que ela sempre faz ou fala com piedade. Com piedade. Não, ela faz isso, sabe por quê? Por causa disso, disso, disso e disso. A forma como foi quando criança. Se sente menor, se sente inferior, foi tratada com violência. Entende? Então a gente se fortalece, blinda o nosso coração para a prática do perdão e da reconciliação. E é isso, meus irmãos. E aí termina assim, Pedro de boca aberta, não tem o que falar, só vira para Jesus e fala assim, Jesus, então que seja feita com sua vontade, né? E aí Jesus, convidando os familiares do apóstolo, a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos, os pergaminhos das escrituras e começou o primeiro culto cristão no lar, né? Bom, assim se deu. Por que o culto do evangelho é importante? Por que fazer o culto no lar é importante? Sei que passamos um pouquinho do tempo, mas eu vou falar para vocês. Lição 37 do livro Os Mensageiros de André Luiz. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Essa lição, vou resumir por conta do tempo. Ela se chama No Santuário Doméstico. André Luiz e o espírito Aniceto estavam ali no culto no lar de uma viúva com filhos.
E aí depois que termina o culto do Evangelho no lar, eles observam ali que aquele lar se transformou num farol, numa luz, num templo iluminado, dissipando treva, dissipando, sabe, mudou completamente as substâncias energéticas do lar. E o mais incrível acontece quando eles vão para o lado de fora do lar. Eles vão caminhar pela rua. E aí, na rua, eles veem muitas almas infelizes, muitos espíritos, eu não gosto dessa palavra, mas só para simplificar, obsessores, que estavam à procura de um lar ou de algum lugar onde tivesse um teor de pensamento menos elevado, onde tivesse habitado com vícios, com raiva, com discórdia. Eles estavam à procura, porque eles buscam sintonizar com algo que é familiar. E aí quando esses espíritos se aproximam desse lar que tinha acabado de ser visitado ali pela espiritualidade, numa oração, numa prece, eles tomam um choque de energia e saem correndo dele. Um choque de energia de amor. Eles dissipam através da luz, do amor. Então é proteção também, meus irmãos. Além de ser sintonia com Cristo, é proteção. Se você não é espírita, às vezes essa fala fica parecendo um pouco mística ou alegórica. Não tem problema, mas leve no seu coração, tá? Oração. Tem uma fala que diz assim, ó, nessa lição: eles ficam procurando as casas que estão de portas abertas. E porta aberta não significa casa destrancada, significa casa desprovida de amor, de uma conversa edificante. Entende? Então, tranca a tua casa, edifica o teu lar, protege, blinda nesse 2025, faz do teu lar, ainda que seja só você, no seu quarto no primeiro momento, faz do teu lar um recanto de proteção. A gente gasta em monitoramento, gasta em cerca elétrica, gasta em condomínio e esquece do principal recurso, que é a prece. Convidando Jesus para ser o segurança do nosso lar. Convidando o nosso anjo da guarda para dissipar todo o mal. Entende? Irmãos queridos do meu coração, começamos a nossa navegação desse 2025 com muita gratidão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira lição, preparada com muito carinho, né? Maravilhosa. E eu espero de coração que a gente tenha muitas outras navegações, outras 49, tão produtivas quanto essa foi para mim. E para vocês assim eu espero também. Tá bom, meus queridos? Vamos terminar o nosso encontro de hoje com uma prece musical, a fim de que a gente de fato construa aí no nosso lar as melhores vibrações, as mais edificantes. Já que a gente falou tanto de família, eu gostaria de encerrar a nossa live de hoje, a nossa navegação de hoje, com uma canção que para mim é uma oração linda, das mais bonitas, do Padre Zezinho, né? Sobre a família. Vou cantar só um trechinho, tá? Então, nesse instante, feche teus olhos, mentaliza teu lar, cada familiar teu, que divide contigo as paredes, o telhado. Talvez hoje ele esteja um pouco nervoso, talvez seja você, talvez a angústia, talvez estejam atravessando um momento de tristeza familiar. Mas nesse instante, mentaliza Jesus, dissipando sobre cada um de vocês toda a luz. Seja convidado você a dar o passo inicial, a pedir perdão, se você falou algo que não deveria ter falado. Seja convidado você a olhar para os teus filhos com um pouco mais de atenção, a deixar o celular um pouco, a televisão, a estar presente, a sentir o cheiro, a falar palavras mais afáveis, a cuidar dessa atmosfera bendita chamada lar.
Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que os homens carreguem nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Vamos juntos? Canta aí pro teu lar. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Então, agora que você possa abraçar seu ente querido que está aí assistindo com você essa live, dá um abraço apertado, agradece a ele por ter compartilhado com você essa existência. Ou se ele não está aí com você, simplesmente vá até ele ou até ela, dê um beijo e diga obrigado por tudo, obrigado por a gente ser parceiro. Faça isso, aproveite essas vibrações de Jesus que te visitam e se espalham nesse instante pelo teu lar. Um beijo na tua alma, até semana que vem no capítulo 2. Fiquem em paz. Tchau, irmãos, até mais.